Olá, quinto ano, bom dia. Vocês estão todos bem? Eu espero que sim. Então vamos a mais uma aula de história, certo? Hoje nós vamos iniciar, com um novo conteúdo. Nós vamos trabalhar o conteúdo Capitanias Hereditárias. E aí nós vamos observar o material que está descrito nas páginas 150 a 153 do livro de História. Então vamos recapitular, Recapitulando, vamos só introduzir um pouquinho para iniciarmos esse conteúdo, fazendo referência só ao que vimos anteriormente, Principalmente quando nós falamos do Tratado de Tordesilhas, certo? Então, inicialmente, não era o objetivo de Portugal colonizar o Brasil. Entendamos primeiro. Sabemos que Portugal, nesse período, já era um país que tinha um certo desenvolvimento, que tinha um certo conhecimento, já saíam dessas terras, As grandes navegações, tropas organizadas que conheciam faixas do território, e aí, em meio a um desses percursos, dessas viagens, onde eram percorridas por navios entre o Oceano Atlântico, é dito que as tropas portuguesas avistam essas terras, e se deparam e encontram o nosso país, atual Brasil hoje, certo? Então, é dito que, inicialmente, nessa primeira observação, nessas chegadas, e aí foram vendo que era um território grande, com alguma certa extensão, uma certa presença de vegetação, historicamente é dito que o foco não era essencialmente colonizar o Brasil, colonizar essas terras, porque naquele período, qual era o foco? Qual era o grande objetivo de Portugal? Era o comércio europeu. Lembrando que, quando nós falamos europeu, nós estamos nos referindo ao continente europeu, certo? Continente esse que é organizado por vários e vários países, como nós conhecemos hoje. Mas naquele período já tinha uma certa organização e Portugal já era um país deste continente. Então, qual era o foco? Não só de Portugal, mas dos outros países, Fortalecer esse comércio europeu. E como era que fortaleciam? Como era que Portugal tinha esse foco? O que era que ele buscava, nesse crescimento, nesse desenvolvimento comercial, desenvolvimento econômico? Fortalecia, as suas vendas, o seu comércio, através das especiarias que eram buscadas nas Índias, Quando nós falamos das Índias, nós estamos nos referindo à parte oriental do planeta. E o que seriam essas especiarias? Nós vamos ter vários exemplos, como diversos temperos, a pimenta, o cravo, entre outros, Existiam vários e vários outros recursos. Mas essas especiarias que eram buscadas nessas nações, nessa parte do planeta Terra, eram um alto teor comercial. Então, as Índias já tinham um comércio bem forte, bem presente, e os países que iam até lá pegar essas mercadorias faziam as suas trocas no seu continente original e iam fortalecendo a sua economia de alguma forma, Então, qual é o pensamento de Portugal aí? Crescer economicamente. E aí, um dado bastante importante, Vamos pensar nessas expedições, Quando a gente fala das expedições, nós temos que observar que eram tropas organizadas de Portugal, organizavam-se em vários e vários navios, marcavam uma certa data, viam seus objetivos e aí saíam em busca através das águas dos oceanos, Dependendo do objetivo que tivesse. E aí, duas expedições que a gente tem que observar, que foram de grande importância, quando nós falamos das capitanias hereditárias, nós temos a primeira expedição, que é datada basicamente do ano de 1501, que foi comandada por Gaspar Lemos, e a segunda expedição,
datada aproximadamente do ano de 1503, comandada por Gonçalo Coelho. Essa segunda expedição, vale ressaltar que em todos os anos, todas as procuras pelas terras brasileiras, no final, né, o que esse comandante, o que a sua tropa fez para fortalecer ainda mais esse comércio? Levou das terras brasileiras o famoso pau-brasil. Lembrando que o pau-brasil ela é uma espécie tipicamente brasileira. Foi observado que dessa planta poderia ser extraído uma tinta vermelha, uma coloração vermelha, que um dos seus recursos na Europa era tingir os tecidos. Então, foi visto no pau-brasil um certo recurso econômico. E ao final dessa segunda expedição, né, é levado em uma grande quantidade o pau-brasil para a Europa, para dar fins econômicos. Então, o objetivo maior dessas primeiras expedições era explorar o território, né, no sentido de conhecer. Estavam observando tudo que havia, no sentido de grandeza de terras, no sentido de vegetação, possíveis habitantes, né? Era um sentido mesmo de conhecer. Então, inicialmente, nessas duas expedições, a terra brasileira ela ainda não era explorada. Mas Portugal visava os lucros obtidos com o comércio das Índias. Então, percebam que nesse período da primeira e segunda expedição, qual era o foco econômico de Portugal? Ir até as Índias, fazer uso do comércio das especiarias e assim comercializar, tanto nessa parte das Índias, quanto trazendo esses recursos para a Europa. Então, nesse momento, o Brasil ainda não era um foco econômico tão destacado para Portugal. E aí, quando nós falamos da parte oriental do planeta, que seriam essas famosas Índias, nesse momento inicial da colonização brasileira, nós vamos observar nessa figura, né? Isso é o planisfério do planeta Terra. Conseguimos perceber boa parte desses continentes, certo? E aí é dito que houve uma divisão que já foi inventada pela Europa, né? Percebam que Portugal estava inserido nesse continente. Qual é a base que se toma, né? O que é que faz esses limites? Uma parte seria a parte ocidental do planeta Terra e a outra parte seria a parte oriental, que é justamente onde estava localizada essas famosas Índias, né? Onde tinha esse comércio mais ativo nesse período. E qual foi a base tomada? Quais foram os critérios para decidir que parte é oriental, que parte é ocidental? Basicamente, os objetivos mais fortes para essa determinação foi a cultura, né? Fincada também na religião de cada uma dessas partes, assim como os povos que colonizavam, as línguas que eram faladas. E até hoje nós temos essa divisão, né? Parte ocidente do planeta Terra e a parte oriente, ocidental e oriental. O foco para esse comércio das Índias, qual era a parte que nós estamos determinando? A parte oriental. Lembrando que não é todos esses continentes, né? A gente vai destacar os principais países, né? As principais áreas que eram observadas esse comércio. Então, observando essas duas figuras, sabendo que conforme os anos passam, conforme as descobertas, né, os nomes de cada parte da Terra foi mudando, né? Hoje nós dividimos como países, mas inicialmente nem todas as áreas eram divididas assim. A Europa, que foi um continente assim dos mais desenvolvidos com relação a isso, mas hoje, observando os nomes que nós temos e as divisões que nós temos, nós podemos dizer que esse famoso comércio das Índias, né, como foi dado esse nome europeu naquele período, a gente vai observar que parte do planeta hoje, o continente asiático, certo? E esse processo do comércio feito naquele período era basicamente quais partes do continente asiático? A parte sul e a parte sudeste, né? Hoje a gente pode observar, e vocês verifiquem aí,
quais eram os locais com comércio aí um pouquinho mais forte? A gente tinha a Indonésia, certo? A própria Índia, que temos esse nome mais atual. Então, essas faixas aí do território, pessoal, do continente asiático, era onde tinha esse comércio mais ativo, né? Esse famoso comércio das Índias, né? Onde Portugal fazia todo o seu trajeto, chegando até lá para usufruir desse comércio e assim voltar até Portugal, voltar até a Europa e fortalecendo, né, essa questão financeira, essa troca de mercadorias. Então, com o passar do tempo, as riquezas do Oriente Asiático começaram a enfraquecer. O que é observado? Inicialmente dá muito lucro, né? Tem essa facilidade comercial, principalmente por essa parte do planeta ter essas especiarias, como os temperos, por exemplo, que não eram encontrados em outra parte do mundo. Então, isso era um modo de atrair os comerciantes com uma certa velocidade maior. Mas como o tempo vai passando, né, esse comércio oriental, ele vai enfraquecer. Então, quando isso acontece, faz com que a economia europeia ela venha a cair, né? A questão financeira ela vai mudando e acontece com Portugal. Então, nesse momento, o rei de Portugal decide, né, começar a observar outras fontes de riqueza. Inicia-se então o processo de maior exploração das terras brasileiras. Por que tem esse foco, esse destaque maior? Porque Portugal está vendo o seu comércio diminuir, já que o comércio lá das Índias estava enfraquecido. Observem essa figura, pessoal, para que nós possamos localizar hoje, né, essa divisão mais atual, para observarmos quais eram essas partes que estamos falando, né? Vejam aí a Europa enquanto continente, lá estava localizado Portugal, como ainda está até hoje, né? Vejamos aqui o Brasil centrado no continente americano, especificamente na América do Sul, e aí nós vamos observar o continente asiático, a Ásia, para que lá vejamos qual era a parte sul e qual era a parte sudeste, certo? Lembrando que essas Índias, onde era buscado esse comércio, ficava no continente asiático, né? Então veja aí todo o trajeto da Europa até o continente asiático, né? Pensando que esse trajeto era feito dentro das águas do Oceano Atlântico, passando ao Oceano Índico também. Então, quando esse comércio das Índias ele é enfraquecido e Portugal vê uma necessidade de fortalecer e de continuar, né, puxando esses recursos financeiros, então o rei de Portugal ele envia, né, novas expedições até essas terras então ditas descobertas por Portugal. E uma dessas expedições ela é comandada por Cristóvão Jacques. E qual era o principal objetivo? Vejam só. Portugal não foi o único país, né? Não foi a única outra nação a observar essas terras brasileiras. Outros povos da Europa também, os franceses, lembrando que a França está ali bem pertinho de Portugal na Europa, também começaram a observar essas terras, vendo esses recursos. Então, o que acontece? Quando Portugal observa isso, lembrando, pessoal, que esse período já era um período observando o Tratado de Tordesilhas. Já havia uma certa divisão de terras, porém é dito que a França não respeitava esses limites, né? Não se importou com essa divisão, mesmo sabendo que Portugal já buscava esses recursos, já estava nessas terras. Então, o que acontece? O Cristóvão Jacques, enviado pelo rei com a sua comitiva, com a sua tropa, chega no sentido de expulsar os franceses que estavam observando e que estavam extraindo as riquezas das terras brasileiras também. Qual era o principal foco, né, dos franceses nessas terras brasileiras? Recolher o pau-brasil e levar assim para o seu país de origem, como uma fonte econômica. Então, é visto que
Nesse período, com essa chegada dessas expedições, elas vieram fazer o quê? Defender a terra que Portugal dizia ser dono, né? Então, houve ali alguns conflitos, sim. Inclusive, uma das estratégias que os portugueses fizeram para expulsar os franceses dessas terras foi tentar afundar algum dos seus navios. Eles conseguiram? Sim. Porém, isso não afastou totalmente os franceses das terras brasileiras, né? Foram perdidas pessoas de Portugal, foram perdidas pessoas francesas, seus navios, seus armamentos. Porém, só isso não funcionou. Os franceses não deixaram essas terras e esse recurso, enquanto pau-brasil, de uma forma tão simples, de uma forma tão fácil. Então, não restava uma outra alternativa, né, para o rei de Portugal. Ele teria que colonizar essas terras, né, para determinar, para impulsionar ainda mais esse pertencimento, para que assim pudesse ter até uma autoridade maior para expulsar os invasores. Essa figura, pessoal, a primeira, ela é só uma pintura que retrata esse momento dos franceses, né, no litoral brasileiro, extraindo esse material, extraindo o pau-brasil. Lembrando que já havia a exploração dos nativos, dos próprios indígenas, né, com os próprios operários trazidos da França nesse período. Qual era o foco deles nessas terras? Recolher o pau-brasil, levar até a sua nação de origem e assim comercializá-lo. Então, passando esse período, inicia-se, né, dá início à colonização do Brasil. O rei de Portugal envia Martim Afonso de Souza para o Brasil, né? Percebam que essa é mais uma das expedições. O Martim Afonso, ele vem só comandando, mas existe toda uma organização, existem vários navios, várias pessoas. Então, ele sai de Portugal aproximadamente no ano de 1530 e vai chegar aproximadamente ao Brasil no ano de 1532. Ou seja, saindo de Portugal, chegando até as terras brasileiras. Então, quando eles chegam, a gente diz que eles chegam principalmente na parte litoral de Pernambuco, né? Por que na parte litorânea? Recordem, pessoal, esse transporte era feito através das águas dos oceanos. Então, inicialmente, eles vão chegar na parte litorânea do Brasil e chegam especialmente no litoral de Pernambuco, né? Onde é dividido em duas tropas para facilitar essas terras. Então, é dividido em dois grupos, né? Uma parte foi para a porção norte e a outra para a parte sul, né? Uma tropa seguiu Martim Afonso e a outra seguiu esse percurso, essa parte norte do território. Quando iniciou criando a Vila de São Vicente, que ficava no litoral do atual estado de São Paulo. Então, o Martim Afonso, enquanto comandante dessas tropas, né, nesse sentido de reconhecer as terras, de explorar as terras brasileiras, ele cria a primeira vila, né, esse primeiro povoamento que teve um destaque maior, que é chamado de Vila de São Vicente. Essa figura é só para a gente firmar o que seria esse litoral brasileiro, né? Existe até hoje, isso é óbvio, né? Porque o continente continua ali, as águas continuam ali, mas quando nós falamos litoral, percebam que nós estamos falando a parte ligada a essa água dos oceanos. Justamente os primeiros espaços onde os portugueses vão chegando às terras brasileiras, já que o seu transporte eram os navios. E o que seria então, né, após essa chegada de Martim Afonso, após esse objetivo do rei de Portugal de colonizar a terra brasileira, o que é que ele faz para facilitar tudo isso? Já visto que existia uma grande extensão de terra, ele decide criar o sistema de capitanias hereditárias. Então, Dom João III, né, que seria esse rei de Portugal, percebe que suas terras devem ser divididas para que sejam povoadas. Ou seja, devido a vários ataques, não só dos franceses, ele percebeu que as pessoas deveriam viver nessas terras, pessoas comandadas por ele, para que assim dificultasse o ataque de outras pessoas.
Então, ele cria em 1534, aproximadamente, esse sistema chamado de capitanias hereditárias. Esse sistema acontecia de que forma? Né? Dividiu-se a terra que pertencia a Portugal após o Tratado de Tordesilhas, né? Dividiu essa terra em 15 partes, em 15 faixas, né? Cada uma dessas faixas era chamada de capitania hereditária. E essas terras eram doadas a pessoas próximas do rei. Eram pessoas que tinham riqueza para investir na terra. Então, o que foi observado? O rei de Portugal dividiu essa terra que ele se dizia dono, né? Dizia que era merecedor. Cada uma dessas faixas, dessas 15 faixas, ele doou para uma pessoa, para uma família de confiança. Pessoas que já eram portadoras de uma certa riqueza em Portugal. Não era qualquer pessoa. Tinham que ser pessoas com um certo poder econômico. E assim ele dividiu e fez essas doações. Essas pessoas deveriam vir até o Brasil para viverem nessas terras. Então, ele dava a terra. Mas uma das obrigações era que essas pessoas que ganhassem viessem até o Brasil para viver e desenvolver essas terras. Então, as pessoas que ganhavam essas terras, né, essas doações feitas pelo rei de Portugal, eram chamados de donatários. Por que donatários? Porque eles iam passar a ser os donos dessas terras. Por que eram chamadas, né, de capitanias hereditárias? O termo hereditário está associado a uma coisa que vai passar de uma geração para outra geração em uma família. E com essas capitanias, qual era o principal objetivo? Ia pertencer a esse donatário, né? E depois ia pertencer ao seu filho, que depois ia passar para o seu filho, e assim ia passar de família para família, sempre pensando no desenvolvimento. E aí essa figura, pessoal, é para que nós possamos analisar, né, a divisão dada pelo Tratado de Tordesilhas, e aí nós vamos observar essa parte que ficou sendo observada para Portugal, e aí seriam as 15 faixas, né? Os 15 pedaços de terra, lembrando que eram grandes extensões. E cada um desses lotes recebeu um nome, certo? Observem aí, por exemplo, nós temos a capitania Maranhão, né? Dividida em duas partes. Quando nós falamos em quinhão, como está observado aí para vocês, nada mais é do que um lote, uma faixa de terra, certo? Mas observem que na totalidade nós temos 15 faixas divididas. Cada uma dessas capitanias recebeu um nome e tinha um dono. Então, quais eram as funções dos donatários, né? Após receberem essas terras de Portugal, o que eles deveriam fazer? Eles deveriam morar e cultivar sua terra, investindo financeiramente nelas. Então, por isso que essas pessoas que receberam eram pessoas que já tinham um poder econômico, um poder financeiro um pouquinho alto. Por quê? O principal foco era que viessem morar nas terras, mas que desenvolvessem, né? E para cultivar essas terras era necessário um certo poder financeiro. Isso era uma obrigação imposta pelo rei. A principal condição era essa: eu lhe dou a terra, mas você deve morar e você deve investir o seu dinheiro para que assim você cultive essas terras, né? Além dessas funções principais, existiam alguns direitos. Quais eram os direitos que esses donatários tinham sobre essas terras? Eles poderiam cobrar os impostos, exercer a justiça que foi estabelecida pelo rei de Portugal, receber os tributos pelas essas terras exploradas, doar essas terras para quem eles quisessem. Em que sentido? Um donatário, tendo a sua faixa de terra, né, eram faixas extremamente grandes. Então, eles poderiam fazer a sua própria divisão para outras pessoas que quisessem cultivar essas terras. Mas isso era se ele aceitasse. E aí ele impôs uma cobrança de juros,
né, uma cobrança desse cultivo, ele ia analisar essa terra, né, enquanto donatário. Então, ele também poderia fazer essa divisão e poderia fazer, né, essa entrega para pessoas que ele julgasse que ia distribuir, né, que ia cultivar esse território. Porque quanto mais cultivada fosse essa capitania, melhor ela era vista para o rei de Portugal. Por quê? Estava se vendo que a terra era boa, que dava recursos, né? E isso era a visão de Portugal. Simplesmente eram terras vistas como poder econômico. Então teriam que ser terras prósperas, terras que realmente dessem frutos. Mas, de certa forma, né, esse sistema das capitanias hereditárias, mesmo tendo sido feito para melhorar, né, cheio de regras, com várias leis, com várias observações, sofreu certas dificuldades. Então, é observado que esse sistema ele percorre alguns anos de duração, mas que nem toda a capitania sobreviveu. Quais eram os principais obstáculos, as principais dificuldades para administrar, para cuidar dessas capitanias? Primeiro, a distância de Portugal, né? Porque por mais que fossem pessoas que tinham recursos financeiros, mas percebam que o trajeto de um navio da porção das terras brasileiras até chegar na Europa, até chegar a Portugal, levava-se muito tempo, né? Então, esse diálogo com o próprio rei de Portugal era dificultado por isso. Os ataques indígenas, por que existiam ataques dos índios? Porque percebam, pessoal, essas terras já eram habitadas por pessoas nativas, os índios brasileiros. E aí, quando os portugueses chegam, né, impondo as suas regras, a sua organização, há um conflito. Então, os índios, eles viam as suas terras serem dominadas pelos portugueses. Então, havia esse conflito, muitas vezes até um conflito de certa forma armado. Por quê? Eles estavam tentando defender uma terra que já era sua, mas que Portugal vinha fazendo essa divisão, né? Então, a falta de recursos também, porque muitos donatários investiam todas as suas riquezas nas terras. E aí não recebiam nada em troca, no sentido da agricultura não desenvolvia, a terra não dava os frutos que eles realmente queriam e eles não tinham esse retorno financeiro. E aí não tinham mais dinheiro, não tinham mais recursos para investir na terra. A extensão territorial dificultava também, porque quando a gente fala, pessoal, dessas faixas de terra, eram grandes e grandes e grandes espaços. Então, nem toda pessoa conseguia, né, observar tudo que acontecia na sua capitania. Então, de todas as 15, só 2 conseguiram sobreviver, que foi a capitania de São Vicente e a capitania de Pernambuco. Todas as outras, elas acabaram fracassando, ou seja, os seus donatários, mesmo tentando seguir toda aquela receitazinha, todas aquelas imposições do rei de Portugal, não conseguiram buscar o principal objetivo, que era desenvolver essas terras. Então, com isso, né, vendo que o sistema das capitanias hereditárias fracassou, é observada a necessidade de criar um outro sistema, de criar uma outra forma de melhorar e continuar desenvolvendo essas terras. Então, é pensado, né, a criação do governo geral. E quais eram os principais objetivos desse famoso governo geral, dessa nova estratégia portuguesa? Acompanhar, avaliar e auxiliar o desempenho das capitanias. Então, vendo que 2 conseguiram sobreviver, o destaque, a observação foi para elas. Então, o governo geral entra nesse sentido. Observar, avaliar e tentar fazer com que cresça ainda mais, que se desenvolva ainda mais. Estimulando principalmente, né, o sentido econômico. E qual foi o destaque? Né? A produção da cana-de-açúcar. Então, a cana-de-açúcar já era um cultivo agrícola cultivado em outras partes do mundo, principalmente na Europa. Então, os portugueses já conheciam, né, esse cultivo da cana-de-açúcar. E aí eles trazem
as mudas e plantam a cana-de-açúcar no território brasileiro. Por quê? Porque na Europa esse comércio já era muito ativo, já que um derivado fundamental da cana-de-açúcar é o próprio açúcar, né? Então ele já era vendido, já era cultivado e dava muito dinheiro para a Europa. E devido ao clima e o solo que foram observados no Brasil, né, devido a esse momento das capitanias hereditárias, foi visto que a terra suportaria sim esse plantio e que ia se desenvolver muito bem. Então, com isso é criado o sistema colonial. O plantio e a produção de açúcar eram feitos em grandes áreas de terra. Então, era um cultivo muito grande, né, para que assim pudesse plantar, colher, desenvolver uma grande produção de açúcar para fortalecer os cofres portugueses e, de certa forma, né, os cofres europeus, para fortalecer esse comércio com a produção do açúcar. Então, inicialmente, quando é começado esse incentivo, nesse desenvolvimento dessa agricultura no Brasil, tenta-se fazer com que os indígenas trabalhem nessas lavouras da produção da cana-de-açúcar. Porém, como era um recurso, como era um tipo de agricultura que os indígenas não estavam acostumados, porque não era o costume deles trabalharem nas lavouras, determinando essas horas, essa produção maior, várias e várias horas trabalhando, o que acontece? Os indígenas que eram forçados a trabalhar não conseguiam desempenhar o papel que os portugueses queriam, que os europeus queriam. Então, o que acontece? Assim como eles trouxeram para as terras brasileiras o cultivo da cana-de-açúcar, trouxeram pessoas para trabalharem. E essas pessoas, né, a gente chama de trabalho escravo. Por quê? Trouxeram forçadamente os africanos para desenvolverem esse plantio aqui. Porque boa parte dessas pessoas já conheciam e já trabalhavam com a produção de cana-de-açúcar. Então, eles iam suprir esses objetivos ditos por Portugal. Iam trabalhar às determinadas horas, conheciam a produção da cana-de-açúcar, iam desenvolver a produção do açúcar, né? Então, é dito que esse trabalho, sim, é um trabalho escravo. Então, eles são trazidos do continente africano para, assim, trabalharem nas terras brasileiras. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham compreendido, certo, o conteúdo. Não deixem de ler o material colocado no livro de vocês, tá bom? Bons estudos e até a próxima aula.